Bem, boa tarde a todos. Nós estamos aqui agora ingressando na penúltima etapa do nosso evento e nessa etapa nós vamos tratar de casos de inovação tecnológica bem-sucedidos. É um painel bastante importante, complementar aos demais que aqui já aconteceram, e também com relação ao último, que vai comentar sobre os gargalos, mas que vai tratar de experiências concretas, vividas pelas instituições que estão aqui. De certa forma, nós passamos por isso já, por alguns pequenos exemplos nos painéis anteriores, dados pelos expositores anteriores, mas nesse nós vamos vivenciar e aproveitar melhor, porque nós vamos tratar especificamente sobre isso. Nós temos aqui 1 hora de prazo, então, se estiverem de acordo, nós dividimos em cerca de 15 minutos cada um, e reservamos os 15 minutos finais para que, eventualmente, as pessoas, os participantes façam perguntas, coloquem questões. Estão de acordo? Bem, então, eu vou começar aqui pela ordem aqui do programa e vou convidar o Fernando Landgraf, que é presidente do nosso querido e tradicional Instituto de Pesquisas Tecnológicas, IPT. Ter controle nas mãos. Boa tarde a todos. É uma satisfação estar aqui, participando com vocês, desse painel bastante instigante, né, do que é a inovação e os seus vários aspectos. A ideia aqui é fazer uma apresentação rápida, né, de 15 minutos, a respeito das oportunidades, ou melhor, dos casos, alguns casos que o IPT viveu recentemente e que a gente acha interessante apresentar dentro do leque de atividades que o IPT tem. Bem, antes de mais nada, para aqueles que eventualmente não conheçam, né, o IPT, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, é uma das primeiras instituições de P&D do Brasil, nasce dentro da Poli em 1899, então temos 113, 114 anos de idade. Nós somos uma coisa estranha, nós somos uma sociedade anônima sem fins lucrativos. Vocês se lembram hoje de manhã, quando o Calil comentou sobre os centros de pesquisa, os institutos de pesquisa de São Paulo, as dificuldades que eles têm de lidar com o dinheiro que vem das empresas para os institutos. O IPT teve esse problema. Como o IPT tinha muita relação com as indústrias, na década de 70, a solução proposta foi: então vamos virar uma sociedade anônima, porque aí o IPT pode receber recursos, certo? E, de fato, assim fizemos, e esse problema aqui descrito hoje de manhã, de que o IPEM, o dinheiro que o IPEM recebe vai parar na QNEM e o ano que vem talvez volte, esse problema nós não temos. Em compensação, como fazer pesquisa é um negócio ruim, que deve ser perseguido, né? Então, estou exagerando, obviamente. Então, como nós somos uma SA, e obviamente SAs têm fins lucrativos, apesar de estar no nosso estatuto dizendo que não temos, mas SA tem fins lucrativos, portanto, tem que pagar imposto. Então, nós somos o único dos 18 institutos de pesquisa do Estado de São Paulo que paga IPTU, paga ISS, paga ICMS, paga todos os impostos, porque somos uma SA. Então, a gente resolve um problema, recebe dinheiro, em compensação, temos que pagar todos os impostos, sem perceber essa característica de sermos uma SA sem fins lucrativos. Então, a gente precisa vencer isso. Aliás, está até na Prefeitura um projeto de lei que nos reconheça dessa maneira, certo?
Bom, a gente atendeu, em 2012, 3.700 empresas. Então, o IPT tem uma base, isso é o típico anual. Em 2014, em 2013, quer dizer, nós deveremos chegar a 4.000 empresas, já temos 3.200 até o final de setembro. Alguns dos nossos clientes, né, um leque bastante grande de clientes que a gente tem aí, sejam clientes ligados ao governo, né, sejam empresas mistas, como Petrobras, Sabesp, etc., e a grande maioria das 3.000, empresas privadas. O IPT, ele atende o mercado, e o mercado demanda 4 coisas diferentes de nós. Em primeiro lugar, ele demanda o que está no título do nosso instituto, pesquisa tecnológica. Mas apenas 21% da nossa receita vem de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação em parceria com empresas. 29% se refere a serviços tecnológicos, que é fortemente associado ao que a gente oferece para empresas do governo. Então, o IPT trabalha para a DERSA, apoiando, por exemplo, algumas tarefas ligadas ao Rodoanel, ou trabalha para o Departamento Hidroviário, tentando conceber o anel hidroviário da cidade de São Paulo, e coisas assim. 29% de nossa receita vem de contratos com esse tipo de empresas. 50% da nossa receita vem de apoio metrológico. Então, grande parte daquelas 3.000 empresas que a gente atende está ligado com isso aqui, né? Com ensaios, análises, certificações, enfim, serviços metrológicos de maneira geral. E, por fim, a gente tem um mestrado tecnológico, 4 linhas de mestrado tecnológico, 1% da nossa receita está ligado com isso. Isso aqui reflete, então, a demanda que a gente tem. Então, do orçamento do IPT, que em 2012 foi da ordem de 130 milhões de reais, nós tivemos vendemos serviços da ordem de 80 milhões. E esses 80 milhões, então, 40 milhões apoio metrológico. É o que a nossa indústria demanda, né? A questão da qualidade ainda é um aspecto super importante. Naturalmente, está embutido lá o apoio à inovação dentro da indústria, né? A indústria compra um serviço metrológico do IPT que a ajuda a inovar. Mas isso é uma inovação da empresa, então nós não consideramos isso como nosso investimento com inovação. Lá em cima projetos de pesquisa e desenvolvimento claramente associados com pesquisa e desenvolvimento, e tem que ser tão claro que convença o fiscal da prefeitura, porque o ISS é mais baixo em projeto de P&D. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso, porque é 2% P&D, 5% nos serviços, precisa ser P&D mesmo, certo? Então, isso é o painel do que o IPT faz, refletindo, a nosso ver, o que vem da indústria. Nós não concordamos com a ideia de que a inovação é um modismo. Para nós, é muito nítido o quanto a indústria vem crescendo a sua demanda por inovação, né? E isso ligado com vários aspectos, dentre eles, tudo isso, o painel anterior, que nos precedeu aqui, mostra bem o volume de recursos que o governo federal e o governo estadual têm disponibilizado às empresas para apoiar a inovação. E a resposta das empresas é muito nítida. No painel anterior, faltou mencionar uma nova linha que para o IPT tem sido particularmente importante, que é a Embrapi, ou Embrapi, que é uma nova linha onde, nesse momento, ainda numa etapa experimental, IPT, INT e Senai da Bahia têm sido apoiados, mas que, a partir do ano que vem, 40 instituições vão ter especializadamente um tema de apoio. E é um esquema muito bom de trabalho com a indústria, ele é mais rápido, né?
Acho que não vai ser tão rápido quanto esses 30 dias da FINEP, mas a gente consegue fazer negociações de 90 dias com o dinheiro que já está nos institutos. Bom, o IPT, então, vem... o primeiro gráfico ali em cima mostra como a indústria está demandando cada vez mais inovação do IPT. Então, vocês veem que em 2010, apenas 11% da nossa receita, 13% da nossa receita, era ligada com P&D e inovação. Subiu para 17% em 2011, 21% em 2012 e deverá chegar a 24% em 2013. Vamos ver até o final do ano. Então, isso mostra, está superando as nossas metas de percentual da nossa receita com projetos de inovação. Isso reflete bem como isso que eu comento, que inovação não é moda, não. Realmente, a indústria brasileira precisa da inovação para aumentar a sua competitividade e está ali a demonstração. É mais difícil a gente aumentar o número de patentes, isso é uma questão cultural super complicada de aprendermos a lidar com a proteção do que a gente inventa no Instituto. E vamos aos casos de inovação, né? O IPT, então, atende demandas, ele busca resolver problemas trazidos pelos clientes. Olha um caso clássico aí, né? Chuvas ácidas e de alta intensidade depenaram a Serra do Mar lá nos anos 80. E o IPT participou, junto com várias instituições, de um projeto de lançamento de sementes protegidas, né? Aquelas bolinhas que você vê em amarelo do lado do helicóptero ali, foram lançadas de helicóptero e 30 anos depois, a gente vê a floresta atlântica recuperada naquela região. Isso é um caso bonito de como um problema é trazido a institutos de pesquisa, não só o IPT participou disso, mas a gente ajudou, e resolve um problema. Outro problema, a iluminação é uma constatação, né? A iluminação deficiente, iluminação urbana deficiente, ela aumenta a sensação de insegurança. E a solução que o IPT tem oferecido é o monitoramento por uma unidade móvel do nível de iluminação de áreas da cidade, né? Essa unidade móvel com uma localização georreferenciada que permite a gente mapear aquele lugar está bem iluminado ou não, está faltando, a luz naquele poste está mais forte, está mais fraca, a área iluminada está maior ou está menor, a distância entre os postes está maior ou menor, como é que isso se distribui num bairro, né? E de que maneira esse mapa de iluminação, então, ele permite identificar os locais onde é necessário uma melhoria da iluminação, onde é possível otimizar os investimentos, reduzindo criminalidade, reduzindo vandalismo na cidade. Então, isso foi aplicado em Guarulhos em 2010. O município de Guarulhos recebeu um prêmio Procel de gestão energética com uma economia de 5 milhões, certo? Então, a gente está oferecendo esse tipo de serviço para a cidade de São Paulo, que tem 560 mil pontos de luz na cidade. Então, a gente imagina que esse tipo de trabalho pode ser uma solução para São Paulo, como foi para a cidade de Guarulhos. Outro problema muito frequente, especialmente no verão, é a de queda de árvores, né? Chuvas derrubando árvores pela cidade e prejudicando a cidade, paralisando bairros. Acontece que esse problema pode ser minimizado. O IPT já fez levantamentos de qual é a porcentagem das árvores que está com problemas. A gente podia estar removendo essas árvores antes delas caírem nas nossas cabeças, certo? Então, 17% das árvores estão em alerta médio ou máximo em certos bairros da cidade. Então, com esse apoio técnico, mostrando diferentes coisas que o IPT pode fazer, né? Nos casos mais graves, a gente pode fazer uma tomografia da árvore, mostrar o tamanho do buraco que pode existir dentro de uma árvore, ajudando a convencer os moradores daquela rua de que aquela árvore, não adianta abraçar a árvore, né? Se abraçar muito forte, é capaz dela cair na nossa cabeça. Então, a gente tem que saber aonde a gente deve proteger,
uma árvore, onde a gente deve fazer um esforço para que as árvores continuem lá, e aonde a gente tem que substituí-las, né? Árvores têm vida também. Árvores nascem, crescem e morrem. E a gente pode ajudar a prefeitura, a cidade, a cuidar disso, evitar que ela caia na nossa cabeça. O IPT tem feito estudos de prevenção de risco e, dentre outras coisas, tem uma coisa interessante que é quanto custa um desastre. Isso é importante para a gente saber que vale a pena investir na proteção, na redução do risco, tá certo? Porque, olha, Paraitinga, né? Custou 180 milhões de reais a recuperação de Paraitinga, São Luís do Paraitinga, naquelas fortes chuvas. E quando a gente constrói certos tipos de proteção, né, o IPT então sugere coisas desse tipo, o que devemos fazer, isso claro que custa caro, mas se isso previne um desastre, essa prevenção vai custar muito mais barato do que o conserto depois. Então, esses são 3 casos de como o IPT apoia o Estado, a cidade, o município, o bairro, né? Mas o IPT também apoia a indústria, certo? Então, a gente vê aqui o IPT trabalhando no desenvolvimento de novos processos tecnológicos. Então, vocês veem aí a planta da CBMM de desfosforação de concentrado de nióbio, aquele prédio que vocês estão vendo lá, ele foi construído com base em estudos do IPT, e permitindo, então, que a empresa, né, consiga oferecer um produto melhor para o mercado. Nióbio é um elemento químico, né, que aumenta a resistência dos aços. A CBMM é o maior produtor de nióbio do mundo, é uma empresa genuinamente brasileira. O minério de Araxá tem um alto teor de fósforo, que é prejudicial ao aço. O IPT tem especialistas em purificação de metais por reação química com escórias e, a pedido da empresa, desenvolveu esse novo processo que a empresa continuou o desenvolvimento. Inovação é aquilo que acontece na empresa. Então, ali está uma inovação realizada com o apoio do Instituto. Assim como a nova fábrica da Sal Cisne, certo? O projeto conceitual foi feito com base na competência que o IPT tem em cristalização, né? E então conseguiu reduzir 50% na economia de energia e aumentar a produção da empresa em 40%. Então, a próxima vez que vocês estiverem ali no restaurante ou na sua casa usando aquela embalagem de Sal Cisne, lembrem-se, IPT Inside, só para copiar a gente apoia as micro e pequenas empresas, né? Já sabemos a importância das micro e pequenas empresas e os laboratórios móveis do IPT, eles, por exemplo, ajudaram uma empresa, a FANEM, uma empresa média de Guarulhos, a aperfeiçoar um equipamento de tratamento de icterícia, certo? Esse equipamento é o menor aparelho do mundo, segundo o fabricante, reduz em 40% o tempo de tratamento da icterícia, reduz os custos de tratamento, naturalmente, se reduz o tempo, e é uma tecnologia 100% brasileira. Então, o IPT ajuda o governo, as grandes empresas e até mesmo pequenas empresas, certo? Então, o Projex é um programa do IPT que apoia empresas que exportam, ajuda as empresas a qualificar o seu equipamento a ser exportado para ser aceito na comunidade europeia, por exemplo. É isso aí que são alguns exemplos do que o IPT pode oferecer para vocês. Contem conosco. Alô? Muito bem, agradecemos ao Fernando pela exposição muito viva e muito candente sobre os trabalhos feitos pelo IPT. E agora convidamos o José Lerosa de Siqueira, representa aqui a Agência USP de Inovação. Boa tarde. Antes de mais nada, quero informar que, infelizmente, o professor Vanderlei Banhato, que era o
convidado oficial para cá, ele não pôde vir essa semana, a Semana de Ciência e Tecnologia, uma semana em que ele, em particular, como talvez um dos principais cientistas brasileiros, né, ele está sendo muito demandado mesmo, né, extremamente demandado. Como nós trabalhamos numa equipe dentro da agência USP, ele me pediu para apresentar o nosso ponto de vista referente ao que está acontecendo hoje. O que está acontecendo em termos de inovação, o que está ocorrendo em termos de relacionamento entre a universidade e a sociedade, de uma forma geral. Eu trabalho já com inovação há algum tempo e dá para ter uma ideia histórica do que está acontecendo. E eu me recordo de uma reunião na agência USP que nós tivemos há talvez uns 5 anos atrás, tentando, de alguma forma, juntar anjos, investidores, pessoas físicas, né, do meu relacionamento, inclusive pessoas que há muito tempo queriam, de alguma maneira, entrar em contato com aquilo que havia de mais avançado em termos de tecnologia, e novidades, de inovação, etc., dentro da Universidade de São Paulo. Então, nós reunimos um grupo de 10 anjos para apresentar... Muito obrigado. Exportar para crescer. Desculpe, gente. E para apresentar as tecnologias que realmente nós sabíamos que existia lá dentro, né? Existe... Nossa, como a USP cria tecnologia. Sem dúvida nenhuma, de todas as instituições de nível superior do Brasil, não há uma instituição que crie tanto quanto a Universidade de São Paulo, que gere inovação, que gere tecnologia, que gere valor. Porém, ela trabalha em modo stealth o tempo todo, né? Parece que ela não pode, de alguma forma, abandonar algumas práticas que ela tem e que, pouco a pouco, ela está conseguindo acompanhar. O fato é que, no final, nós não conseguimos apresentar as tecnologias para aquele grupo de investidores. Obrigado. Está ótimo. Porque nós não tínhamos autorização para fazer isso, não estava ainda maduro o suficiente. Lembra daquela história da inovação que tinha que ficar maturando durante anos e anos e anos, né, para poder, de alguma forma, ir para o mercado? Isso mudou radicalmente, desde, acho que uns 7 anos, 2006, 2007, né, surgiu um movimento, houve uma maturidade extremamente rápida da área de inovação, como uma disciplina, né? Então, existe hoje uma disciplina de inovação que diz o seguinte: erre rápido, apresente o mais rápido possível para a sociedade, para o teu cliente potencial, o teu produto. Faça, de alguma forma, com que ele contribua, com que ele dê a sua opinião. Quanto mais rápido você apresentar, quanto menos cheio de fricotes for o seu produto, né? A gente fala sobre mínimo produto viável, né? Qual que é o mínimo produto viável que a gente pode apresentar para o cliente, para que ele olhe para a gente e fale: quero, não quero, gosto, não gosto. Isso aconteceu há pouco tempo, isso não é coisa nova, é de 2006 para cá, né? Quer dizer, essa percepção que veio da manufatura enxuta, é interessante isso, né? Quer dizer, o toyotismo acabou tendo uma influência extremamente importante na inovação também, na forma como nós encaramos a inovação. Então, hoje, existe um processo muito mais controlável de geração da inovação, e muito mais controlável do ponto de vista financeiro também, né? Então, antigamente, a gente falava: olha, inovação é uma novidade, é algo que você pode implantar numa empresa. Eu mesmo falava isso. Mas, olha, tem que ter paciência. Você não vai querer ter resultados a curto prazo. Você não queira, por favor, não vai me dizer que você vai querer retorno financeiro em menos de 1 ano, 2 anos, 3 anos. Você vai ter que ter paciência. Eu acho que isso continua sendo verdade. Quer dizer, quem entende resultado como sendo algo que tem um cifrão, certamente tem que ter essa resposta faz sentido, né? Quer dizer, aquilo que a gente chama de inovação vai dar retorno financeiro depois de algum tempo financeiro. Porém, o retorno tático, o retorno estratégico, o retorno no aprimoramento do motor de desempenho da empresa é imediato. É imediato. Isso acontece hoje, desde que você
consiga adotar algumas práticas, que é o que nós estamos tentando, de alguma maneira, realizar na Agência USP de Inovação. O que nós podemos fazer como a principal universidade da América Latina? Nós temos que, de alguma maneira, primeiro, reconhecer que nós somos aquele pedacinho lá do Butantã, é um pedacinho do primeiro mundo. Então, não temos desculpa nenhuma para não sermos do primeiro mundo. Acho que tudo que nós poderíamos, eventualmente, tudo que qualquer universidade gostaria de ter em termos de recursos, nós temos lá. Nós temos lá, né? Se nós compararmos os recursos provenientes de transferência tecnológica que a USP obtém e que o MIT, ou Harvard, ou qualquer grande instituição consegue, Stanford, né, consegue obter, a gente percebe que nós não conseguimos, na USP, obter um grande retorno em termos de transferência tecnológica. A gente já, inclusive, ultrapassou aquela ideia de ficar contando o número de patentes, né? Eu acho que isso é uma fase, talvez de uma fase infantil, né, das instituições, falando, não, vamos ficar verificando qual é a quantidade de patentes. Hoje a gente já percebe, humildemente, né, que não adianta nada você patentear um produto que ninguém quer. Então, é importante que a gente, de alguma maneira, reflita, e já existem casos, né, de patentes da USP que são vendidas por R$1. R$1. Isso é uma invenção do professor Vanderlei Banhato, né? Por quê? Porque por R$1 ela consegue ser colocada no mercado e, finalmente, de alguma forma, consegue criar valor, consegue, de alguma forma, ser utilizado pelo setor produtivo. Não é verdade? E existem situações assim interessantes que a gente já passou. Houve uma época em que nós desejávamos fazer uma Olimpíada de inovação dentro da USP. Era uma competição chamada da ideia ao produto. Como nós já tínhamos algumas dificuldades de ordem ideológica para falar sobre negócio, né, dentro da USP, durante um pouco, há uma outra história. Eu sou professor da Escola Politécnica, e nós tentamos, junto com a Faculdade de Arquitetura, montar um curso que era uma continuação de outros cursos que eram fornecidos para os arquitetos. Nós falamos, a gente dá aula para os engenheiros civis, dá aula para os arquitetos separadamente, que tal juntá-los, né, numa mesma turma, no 5º ano, em que eles vão aprender a trabalhar em conjunto. Não é uma boa ideia? Não é uma boa ideia. Então, nós fizemos isso e propusemos, então, um curso chamado Gerenciamento de Empreendimentos. E na Poli não houve problema, mas na FAO o Conselho vetou, porque o nome era muito neoliberal. Aí nós mudamos para Gerenciamento de Empreendimentos Sociais. Aí deu certo, aí tudo bem. Então, a gente ainda teve que batalhar com essas questões, né, questiúnculas, que a gente tem que, de alguma forma, deixar para trás, né? A USP está, de alguma forma, se chacoalhando, né? Ela completa o ano que vem 80 anos, e eu espero que ela seja uma oitentona bem sacudida, né? E que realmente que volte à adolescência, porque as universidades de fora do mundo estão, recentemente, abandonando aquele modelo Humboldtiano, né, de 3 missões, em que você tem que ter ensino, pesquisa e extensão. A USP continua fazendo extensão, pesquisa, ensino, mas cada vez mais, dentro do que a gente chama de universidade empreendedora. O que é uma universidade empreendedora? É como ela interpreta essas 3 missões. Pesquisa é gerar oportunidades da sociedade e criar valor. Ensino é você transmitir o know-how para que essas oportunidades possam ser aproveitadas. E extensão é levar essas oportunidades até o setor produtivo e ajudá-lo a transformar em riqueza. Isso não é novidade, isso é algo que surgiu talvez uns 15 anos atrás. Existe a Universidade de Helsinki, que foi quem abriu a porteira para isso. Existem alguns exemplos interessantes no mundo. A Universidade
de Arizona, em Phoenix, né? Ela existe para... O objetivo dela é o bem, é conseguir, de alguma maneira, trazer resultados para a cidade de Fênix. Olha que interessante. Ela abraça todos os problemas de Fênix. Olha que seria interessante, né, se a USP, por exemplo, abraçasse todos os problemas da cidade de São Paulo. Fala, deixa comigo. Isso nós resolvemos. Nós temos a tecnologia. Esse é um sonho. Acho que a gente consegue, eventualmente, chegar lá, né? Conseguimos, talvez. Então, hoje, o que nós fazemos? Nós vamos, de alguma forma, nós já atuamos, né? Inclusive, principalmente sob a batuta do professor Wanderley Banhato, nós temos uma versão muito mais ousada, né? Nós estamos realmente entrando em contato, dando a cara para bater, né? E o que nós fazemos, né? Nós podemos contribuir de uma série de maneiras com a sociedade, com a busca de competitividade, né? Os senhores sabem que muitos dos programas de financiamento para a inovação acabam não sendo totalmente aproveitados por falta de bons projetos. Olha que coisa absurda, né? Nosso problema hoje, em termos de inovação, não é falta de recursos financeiros, é falta de boas ideias, talvez até indo um pouco além, né? Falta de bons planos. Ideias muita gente tem, mas colocar os planos, essas ideias em planos executáveis, é que está realmente um pouco complicado, né? Então, nós podemos colaborar de várias maneiras, na eficiência da produção, né? Criando uma mão de obra mais capacitada, gerando, de alguma forma, incentivos para a inovação nos produtos, dentro da cabeça da nossa principal, nosso aspecto mais importante dentro da USP, que, sem dúvida nenhuma, é a qualidade dos nossos alunos. Nós temos uma matéria-prima, se a gente puder chamar assim, né? De nível mais do que primeira classe, né? AAA, AAA. Realmente é impressionante a qualidade dos nossos alunos na USP. Então, nós temos que, de alguma maneira, transformá-los em entes ativos, entes que possam, de alguma forma, colaborar com a sociedade. Isso a gente faz nos nossos cursos de graduação e de pós-graduação. Mas nós apoiamos em uma série de outros fatores. O que nós não podemos fazer, e que eu creio que a doutora Maria Paula vai eventualmente comentar na continuação, quando falar nos gargalos, é tratar de tributação, de política cambial, proteção da propriedade intelectual, leis de incentivo. Até o próprio investimento, existe uma lei aprovada no governo do Estado que permite à Universidade de São Paulo investir numa empresa. Ela acha que é uma empresa, como é determinado, a startup tem futuro, ela pode, de alguma forma, colocar recursos da universidade. Adivinha quantas vezes? Isso aí já tem, talvez, uns 3 anos, talvez mais. Nenhuma vez foi utilizada essa lei. Eu fico imaginando, né, alguém com uma proposta dessa na mão, fala, mas eu vou ser o primeiro a assinar isso? Que coisa! Né? Existem coisas estranhas, né, que, de alguma forma, a gente tem que fazer pela primeira vez, né? Tem que fazer pela primeira vez. Que nós precisamos de inovação, de uma indústria mais competitiva, não há dúvida, né? A gente tem vários exemplos aí de coisas que permitem, e a universidade, hoje, é como a catedral antigamente. Ela vai, de alguma forma, agregar em volta de si um ecossistema que vai se alimentar se nutrir daquela atmosfera especial, né? Nós vamos muito além da geração de RH e de conhecimento, né? Nós vamos, de alguma forma, estudar o que é inovação, procurar incentivar os alunos, gerar cursos específicos de inovação. Nós temos... vou ter que ir mais rápido aqui, porque o nosso objetivo realmente é conseguir, de alguma forma, fazer com que o grande beneficiado seja a sociedade. Isso é uma coisa muito importante. Por isso que o relacionamento entre Fiesp e USP, que recentemente, no último ano, tem se estreitado mais, inclusive nós estamos realizando cursos em conjunto, né? Nós estamos realizando treinamentos em conjunto, de alguma forma, um apoiando o outro. Por isso que é muito importante, porque é fundamental para a USP, de alguma forma, se justificar,
de alguma forma, se apresentar com, afinal, ela está gerando que tipo de resultado? Esse é um tipo de ponto de vista, né, que está cada vez mais difundido dentro da USP. Eu acho que isso aqui eu posso passar rápido. Vocês sabem que uma ideia hoje não vale absolutamente nada. O conhecimento, por incrível que pareça hoje, conhecimento declarativo, abstrato, também não vale nada. O que começa a valer é o conhecimento aplicado em processos, o que a gente chama de know-how, de alguma maneira, né? Por isso que os cursos hoje estão procurando, de alguma forma, levar para a distância, levar para a internet tudo aquilo que possa ser conhecimento declarativo e deixar para as salas de aula, para as aulas presenciais, tudo aquilo que envolva o aspecto prático. Então, uma ideia é só uma ideia, né? Eu acho que isso aí a gente pode passar. A Agência USP, então, tem apoio, tem atividades junto à comunidade, junto a empresas, junto ao Estado, junto à sociedade, e, de alguma forma, colabora para a infraestrutura de inovação, de uma forma geral, do Estado e do Brasil, né? Existe aí uma lista de várias atividades que a Agência USP realiza, isso é constante, né? Existe uma vontade muito grande dos alunos da USP estagiarem lá dentro, inclusive porque é um local muito interessante de se estagiar, porque você tem constantemente inovando, né? Você tem que estar constantemente pensando fora da caixa. Existem vários programas, e o programa Docente Empreendedor é um programa que vai, de alguma forma, tentar modificar até o Estatuto do Servidor, né? Hoje nós ainda estamos... Nosso Estatuto do Servidor é de 68. Ele foi copiado do Estatuto francês. O Estatuto francês já mudou várias vezes, né? Mas o do Brasil ainda continua do jeito que está. Damos apoio jurídico na busca de patentes. Existe talvez hoje em dia seja a USP quem detém mais conhecimento nessa área. E, em particular, eu gostaria de levar para vocês um dado em particular, que é um curso que nós estamos realizando junto com a Fiesp, que é Gerenciamento e Execução de Projetos de Inovação, uma realização entre a Fiesp e a USP. A segunda turma vai começar agora, no dia 30 de novembro. É um curso extremamente barato, podemos dizer, né? Ele tem aquele conceito de flipped classroom, quer dizer, tudo que você puder aprender fora da sala de aula, você aprende pela internet, mas existem 40 aulas presenciais, 40 horas de aula aos sábados, né, em que você realmente trabalha e desenvolve um plano de inovação, né? Coloquei aí um local onde vocês podem, inclusive, obter mais informações. Quero agradecer a oportunidade de falar. É um assunto extremamente rico, cheio de atividades. Caso alguém necessitar de mais informações, eu estou à disposição. Muito obrigado. Bem, agradecemos ao José Lerosa pela explanação que fez, e vamos aqui de imediato convidar o Naldo Dantas, que é secretário executivo da ANPEI. Boa tarde a todos. Queria agradecer o convite da Prefeitura de São Paulo, da Fiesp, para compor esse painel, aos meus colegas aqui de painel. Eu vou acabar dividindo a minha apresentação muito rapidamente em 2 blocos, um que eu vou correr muito, vocês me perdoem, e depois vai gastar uns 10 minutos tentando falar sobre casos de inovação, vai ser interessante. E depois eu vou falar 5 minutos, um pouquinho, sobre o Código Nacional de CTI, já provocando um pouquinho a palestra da Lara, porque a ANPEI ela tem a mania de olhar para o retrovisor, mas quer mais olhar para frente, sabe?
e nós vamos ter casos de sucesso na velocidade que a gente precisa. Nós fomos muito cuidadosos com o que está sendo tramitado agora no Congresso. Ok? Então, vamos dar uma acelerada. Primeiramente, eu queria apresentar a ANPEI para vocês, quem não conhece, eu vou passar muito rápido. É uma associação basicamente empresarial, mas com todos os entes da sociedade dentro. Representamos todos os setores, mas nenhum especificamente. A causa central é a inovação tecnológica. A ANPEI tem uma crença de que inovação, fantástico, mas o que dá diferencial e agrega valor é o aporte de tecnologia. Nós não achamos que negócio é sinônimo de P&D, mas também sabemos que tecnologia é chave e o trabalho duro tem que ser feito. A ANPEI tem uma característica hiper interessante, ela, por estatuto, no máximo 2/3 só que podem ter de membros empresariais, 1/3 nos obriga a ter universidades, institutos privados de pesquisa, entes do governo, e isso cria uma coisa muito boa, né? Primeiro, que a gente aprende junto. Segundo, que a gente fala com e não fala de, ou seja, lá na ANPEI a gente não mete o pau em ninguém, até porque não dura muito, né? Essa loja da primeira reunião cai rapidamente. Tem um caso interessante na ANPEI, num comitê desse de interação universidade-empresa, nos primórdios do relacionamento, que nós já tínhamos já uns 8 meses de desenvolvimento, e aí um ente empresarial chegou na reunião. E aí ele chegou chutando a caneca, literalmente, da universidade. É um absurdo, 1 ano para ter um acordo fechado. E aí eu dei uma cutucada nele e falei, cara, pega leve que a turma aqui já passou dessa fase. Ele, não, eu vou falar. Ele terminou de falar, virou à universidade e falou, olha, aproveitando, o senhor é tal empresa, não é isso? O senhor sabia que uma vez vocês fizeram uma palestra lá na minha universidade e foi tão instigante, nós acreditamos que vocês falaram que realmente queriam parceria. E aí nós mobilizamos os professores e criamos 4 projetos na área tecnológica que vocês pediram. E aí, meu amigo, já faz mais de 8 meses que está com o seu presidente para poder definir se nós vamos ou não para frente, né? Então, quer dizer, é uma associação que permite o diálogo, entendendo a realidade de cada um dos grupos. E esse é o que dá a liga interessante para a associação. E nós temos como característica o pragmatismo. Então, assim, a ANPEI não fica perdendo muito tempo com a retórica, mas vai direto ao ponto. Esse é o quadro dos nossos associados, o que mais destaca que nós temos de todos os portes. Não é uma grande organização, mas 80% de todo o capital privado de PDI está lá dentro. Ok? Infelizmente, ainda estamos muito concentrados no Sul-Sudeste. Temos uma predominância ainda de 50% em giga e mega empresas, que coloca todas as grandes empresas âncoras do país operando na ANPEI. Isso me dá uma vantagem enorme, porque a gente tem o conceito de articulação de cadeia produtiva na prática, né? Então, todo aquele sonho nosso de conseguir fazer mobilização de fornecedores, lá dá para você acessar a pessoa que decide a tecnologia para conversar com o pessoal de tecnologia da pequena e da média empresa. Todo mundo que vive essa experiência, pragmaticamente falando, sabe que aonde fura os grandes problemas de cadeamento produtivo é quando você põe uma pessoa de tecnologia conversando com um cara de supply chain, né? O cara de supply chain só quer saber de custo, qualidade e tempo de entrega. E, definitivamente, não dá conversa nenhuma com quem está falando de desenvolver um produto. Ok? A ANPEI tem esse povo que fala de produto. Nós temos como dinâmica aprender juntos. Então, nós temos comitês temáticos que abordam esses temas centrais, mais alguns grupos que a gente carinhosamente abraça o leão, literalmente, vai lá na Receita Federal, junto com a Fiesp, com o Corona, que é grande companheiro nosso nesse sentido, e vamos discutir, explicando que é inovação tecnológica, gente. Muita gente tem a menor noção do que é isso. Isso é novo demais no Brasil. E, assim, nesses comitês, qual que é a característica do comitê? O comitê é meio que um derivativo da ANPEI de perceber o seguinte, olha, o brasileiro é sinestésico demais da conta. Nós fizemos portal para simulação de financiamento, fizemos divulgações de texto, fizemos de tudo. Mas, olha, só funciona no comitê mesmo. Um exemplo clássico, nós estávamos no Comitê de Propriedade Intelectual, estava chegando no final do ano, tinha que pagar a tal das malfadadas patentes no exterior. Quem tem patente no exterior sabe que é um dinheiro lascado. E não bastasse ser caro, tem um intermediário que pega quase metade do dinheiro todo. E aí a turma já estava agoniada, porque tinha gente com mais de 1,5 milhão para pagar, e falando, Naldo, meu Deus, como vamos pagar esse negócio? E tinha 40 pessoas discutindo, debatendo, aí vira uma colega minha da Vale, fala assim, olha, eu não pago. Aí o pessoal continuou debatendo. E ela, Naldo, eu não pago, por que esse pessoal está debatendo? Aí eu falei, gente, para um minutinho aí, ela falou que não paga. O pessoal, como você não paga? Todo mundo paga aqui. Ela falou, mas você não conhece o macete do site americano, não é isso? Aí
Aí, que site americano é esse? Ela pegou e mostrou o que eles faziam. Ali na reunião morreu, fácil, é mais de 5 milhões de economia fácil para quem estava lá dentro. Porque na prática, gente, é assim. Você tem dúvida, você quer saber alguém que te ajude. Outro caso nosso, o pessoal tendo um chinês utilizando uma patente dele na China. E ele já estava jogando água fora, porque na China, imagina, alguém vai reconhecer patente lá, não é isso? Bobagem. Aí um associado falou, não, eu já exerci direito, quer o nome do escritório? Gente, é esse contato que o empresário está acostumado, entendeu? É o pegar rápido. Esse negócio é ficar estudando muito, ainda mais se for pequeno e médio empresário, aí que não tem tempo mesmo. Então, é esse espírito que a gente acaba movimentando dentro da associação. Um pouquinho do quadro nosso Tampei, tem gente, tudo quanto é tipo, tenho muito orgulho de falar na minha diretoria, tem 3 empresários, 2 pequenos, um médio, que ganhou um dinheirão fazendo um joint venture recentemente nos Estados Unidos. Temos a universidade, a PUC Rio Grande do Sul é minha diretora, também pauta a discussão da reunião, quando começa a falar mal, ela fala firme. Temos grandes empresas, pequenas, gente de serviço, e isso que faz a liga da boa discussão. Esse é um bom exemplo, fiquei feliz da vida dessa revista da Veja, o meu amigo Igor, da System, na capa da Veja dessa semana, né? E aí, quando apareceu ele lá falando das startups, né, eu me lembrei que na conferência de Vitória ele estava apresentando o case dele, né? Uma pessoa extremamente agarrida, né? Que ele terminou o case, já pegou uns 4 cartões e puxou o caso do CTDUT, já puxou o pessoal da Bosch, falou, olha, eu entrego o produto para você, me dá aqui que eu vou fazer negócio. E rolou negócio, porque a proposta dele era boa. E aí eu acho que vem um grande aprendizado que a gente tem que ter quando estiver falando em casos de sucesso. Casos de sucesso e inovação ocorre porque, e somente, se entender que inovação é um esquema de esfrega-esfrega, literalmente. É uma questão de contato, gente. Você não faz inovação sentado no seu laboratório olhando para fora. Você não faz inovação sonhando com o dia que a Petrobras vai abrir a porta para você. Inovação se faz na rua, no contato, no cafezinho, no lado a lado, e isso é o que a Campei, de certa forma, fornece com mais qualidade. É o contato com quem faz produto, com quem conhece a ecologia, com quem tem a prática. E aí vamos entrar um pouquinho, como conseguir inovação? Olha, gente, eu tenho um repertório de quase 120 casos, só das últimas 2 conferências. Falei, como é que eu vou falar isso, hein? Complicado, né? Como eu vou selecionar o caso para poder expor para vocês? Eu falei, quer saber uma coisa? Eu vou falar um pouquinho da via crucis da empresa. E aí eu acho que eu queria compartilhar com vocês do que e muitas vezes o nosso governo tem dificuldade de entender, né, o que é inovação. Então, deixa eu falar um pouquinho da vida da inovação, né? Inovação, gente, nasce no mercado, mas no Brasil todo mundo acredita que nasce empurrada pela tecnologia, como se a tecnologia fosse o mercado. Inovação boa nasce no mercado, olhando para o mercado. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é entender quais são as demandas latentes. Sei qual é a demanda latente? Eu faço meu plano de negócio básico. Quem eu vou atender, como, o que ele espera. Se eu tenho isso, eu vou ter um bom projeto de produto. Quais parâmetros que tem que ter esse produto? Tem que ter tensão alta, tem que ter tensão baixa, tem que ser bom tatilmente, tem que permitir que meu filho de 4 anos consiga operar. Meu filho é fera na iPhone, é uma coisa impressionante. Esses dias ele conseguiu usar transferência na minha televisão, transferindo o que estava no YouTube para poder aparecer na tela. Né? Eu sabia fazer isso. Como é que os caras conseguiram fazer isso? Qual que é a usabilidade que tem que colocar no sistema desse? Quando você consegue entender o que o produto tem que entregar, aí sim vem a definição dos requisitos de tecnologia. A gente primeiro define requisitos de tecnologia e nem pensa no mercado, é uma coisa interessante, né? Aí, quando eu tenho requisito de tecnologia, aí sim eu vou começar a fazer desenvolvimento tecnológico, né? Pô, não, mas você está brincando. É lógico que eu sei que tem muita coisa que nasce a partir da tecnologia. Startups nascem numa base de conhecimento, mas se ela não rapidamente chegar no mercado, ela vai ficar eternamente incubada. Vai ser a semente que nunca germinou. E aí temos que entender que o gestor de PDI que nós conhecíamos no passado acabou, gente. Hoje o cara que era assim, era gerente de inovação era sinônimo de gerente de P&D. Era o cara que controlava o laboratório. Esquece esse mundo. Hoje em dia, se o cara tem um bom sistema... Opa, era 15. Eu estou controlando, eu fui esperto, coloquei aqui o celular, gente. Pragmatismo, né? Bom, hoje em dia, a pessoa tem que trabalhar primeiro o seguinte, eu tenho um requisito tecnológico, eu vou buscar um portfólio PDI. O que eu tenho de patente? E mais ainda, as empresas hoje, sabe o que eles fazem? Eles pegam, desmontam do concorrente, põem no scanner, jogam no Banco de Patentes Nacional, e se o coreano bobear e não tiver registrado no Brasil, ele copia na lata. Copia na hora, gente. Quem de vocês faz isso? Antes de reinventar a roda, ele vai no Banco de Patentes Nacional, que no Brasil 80% toda a patente do mundo está disponível, só nós não usamos. Os coreanos todos, nós não usamos, não precisamos disso.
Vamos fazer 1000 vezes a mesma pesquisa, não é isso? Mas lá não, lá eles usam isso. E aí ele pega e faz, já tem a patente, entrega para o laboratório e vamos tocar o pau. Vamos fazer um acordo com o Instituto de Ciência Aplicada, vamos desenvolver o protótipo. Depois ele fala, olha, dá para fazer internamente? Eu não tenho ainda, vou fazer interno. Depois ele pensa o seguinte, vou fazer P&D externo, não dá para fazer interno. E olha, triste realidade, o primeiro lugar que ele escolhe é o fornecedor, não é a universidade. Não é porque no Brasil são 6 a 8 meses fechar um acordo. E na Alemanha, qualquer instituto privado, público, gasta 4 semanas fechar um acordo. Como inovação é time to market, como bem colocado antes, é muito difícil, gente. A concorrência é muito pesada. Então, a gente tem que ser muito pragmático nisso. Se é startup, ele quer cliente, ele quer algum lugar para aplicar a tecnologia. Essa é a parceria que interessa para ele. E depois ele vai buscar uma ICT de ciência aplicada primeiro, e, a depender do ponto da discussão, ele vai lá na ICT para fazer o convênio de pesquisa básico. E no Brasil, a gente faz todo o modelo achando que vai cair no convênio de pesquisa básica, né? É estranho, é não entender a lógica que está ocorrendo na empresa. Aí, finalmente, vem o outro ponto que agora o Brasil está começando a acordar, que é o seguinte, tecnologia, desenvolvimento, também inclui aquisição e fusão, gente. Para isso, nós temos que ter dinâmica de licenciamento, comprar tecnologia pronta. Se gasta 2 anos e 1 milhão aqui, está pronto lá por 600 mil, vamos comprar lá fora. Para que eu vou gastar 400 mil a mais com risco? Vão acelerar. E outro, joint venture. Faz parte fazer joint venture. Faz parte fazer fusão e aquisição, comprar gente. Faz parte ter fundo de risco. Seed Angel Capital para financiar as pesquisas mais de ponta. Isso é essencial. Quando eu conseguir fazer o desenvolvimento tecnológico, eu vou trabalhar com as patentes. Patente é chave. No Brasil, só a gente que acredita que é bobagem, que ninguém precisa. Esse é o cartão de visita. Quando eu consigo fazer isso, eu vou para o protótipo. Até ali, os incentivos do Brasil entendem. Até o branquinho. Dali em diante, não tem risco nenhum. Protótipo não tem risco. Né? Erro cruel. No protótipo eu entro design. Quando eu faço isso, eu vou descobrir que tem que ter desenho industrial para proteger. Quando eu faço isso, eu vou requerer um novo desenvolvimento tecnológico em muitos casos, porque o requisito não atende. O touchscreen do iPad tem que evoluir muito depois que o cara fez o primeiro protótipo. Depois que eu faço o protótipo, eu vou ter que escalonar a planta piloto. Ixi, para que isso? Não é bobagem. Já fiz o teste conceito, está bom demais. E quando eu faço a planta piloto, tem muito desenvolvimento tecnológico. Quando eu fiz a planta piloto, vem a fase divertida, que é fazer a modelagem de linha de produção para poder comprar o equipamento. Nessa hora, tem muita tecnologia a ser desenvolvida. Então, assim, continua. Fiz aí sim você pode falar que o risco está minimizado. E aí eu vou fazer minha produção, vou fazer meu produto, e para entrar produto no mercado, marca é muito importante para proteger. E aqui no Brasil desvaloriza a propriedade intelectual. Aí, se eu conseguir colocar inovação no mercado e o pessoal reconhecer valor nisso, chegou o dinheiro. Não é? Olha que caminho, beleza? Fácil mais esse empresário, né? E aí vem a parte que é tranquila, quer dizer, isso tudo tem um problema. Quando eu falo em retornar dinheiro e capital tem 2 situações. Primeiro, ele tem tempo. Dinheiro pede velocidade e pede retorno, ROI. E aí o coração desse sistema, se é um bom estrutura de financiamento que entende essa dinâmica, não funciona nada. Então, com isso, eu coloquei alguns casos da Ampere para mostrar um pouquinho dessa história, né? Aqui está um caso da Bosch, naquela fase inicial, descrevendo para onde eu vou pesquisar. Toda empresa tem que fazer isso, começa sabendo o que são os requisitos, traduzindo para começar o desenvolvimento tecnológico. Outro caso interessante é o caso da Pirelli, fazendo o seu desenho de como é que ele vai fazer o seu desenvolvimento de produto e fazendo a parceria com a Unicamp. Realmente você dá certo agora. Depois que eu faço esse processo, tem outras empresas que fazem outros pontos do eixo, né? Eu tenho aqui a Brastemp mexendo com design, prototipagem, entendendo o que é uma necessidade de um público específico. E aí, quando eu entendo que o público específico fala design puro, né? Antropologia, gente, aí sim eu começo a fazer o projeto de design. Olha quanta tecnologia tem, quanto eu vou requerer de coisas novas, não é? E a gente acha que na patente acabou. E aí tem a pequena empresa, aí você tem outro modelo importante, a Siemens fazendo o seu fundo de Seed Angel para capturar. Isso é inovação, isso aí é caso de sucesso. Tem outro caso, que é o da iSystem. Eu gosto da empresa startup, porque a empresa startup é todo esse bloco de uma vez só, né? É o desespero total, né? É a experimentação pura. Porque o cara está na agonia, gente, é um sufoco danado. Então, assim, ele começa, esse é uma pouco da apresentação que teve lá do Igor, mostrando claramente, ele foi esperto, já foi direto na lata. Quanto economizei dinheiro na garrafinha de água? Esse pragmatismo que eu adoro no Igor, que no brasileiro falta.
O brasileiro tem 5 minutos a falar, ele fala 20, fala mal. E o Igor foi em cima, né? À toa que ele está lá com o capital do Pitanga e operando e conseguindo alavancar a sua empresa. E, com isso, eu queria convidar todos vocês para a 14ª Conferência Ampei, porque não dá para passar os 120 cases, dá para fazer um seminário inteiro aqui, mas um dos propósitos da Ampei é justamente partilhar todo esse ciclo que vocês estão vendo, nós vamos discutir ele profundamente em vários cases. A próxima rodada é em São Paulo, estão todos convidados. E aí, conforme eu tinha prometido, eu queria falar um pouquinho sobre o código, para acabar. 5 minutos, vou atrasar, perdão, 5 minutos, mas acho que é válido. O trabalho começou em 2011, agora nós temos lá, sob a batuta do CIBA, lá do PT, a seguinte condução do código. Nós temos uma PL, uma PEC 290, que tenta harmonizar isso dentro da Constituição, temos uma PL 2177, que muda a lei de inovação, e temos 3 coisas que estão no Executivo que nós temos que ficar de olho vivo. Uma é o regime diferenciado de compras para ICTs, fundamental. Eu defendo isso de pé junto, porque eu quero que a universidade bombe de fazer produtividade e desenvolvimento tecnológico dos seus laboratórios. Um outro é acesso à biodiversidade e apropriação de pesquisa de base de biodiversidade, produtos de planta e de tecidos, e equalização de instrumentos de fomento lá na parte de Receita Federal. Na PL 2711, gente, dia 23 é a reunião de validação no Congresso. Vamos apoiar. Lá nós estamos refazendo a estrutura dos NITs. Então, transformando os NITs brasileiros numa coisa amorfa, a menos aonde as universidades tiveram vontade, e alguma coisa mais próxima de um TTO. Nós não vamos avançar se não tiver no Brasil um NIT operacional pleno. Então, essa mudança está colocada na lei, muita atenção com ela para quem não está acompanhando essa discussão. Segundo, lá nessa lei nós estamos equalizando. Pesquisador é pesquisador em qualquer lugar. Pesquisador na empresa é igual pesquisador na universidade, você tem ambiente, equipamento de pesquisa é igual, ou seja, nós estamos num tubo só. Não adianta achar que eu liberei o gargalo numa ponta e travei no outro. Dou muito dinheiro para a empresa, a universidade está engargalada. Dou muito dinheiro para a universidade, a empresa está engargalada. É jogo de quem não quer nada que saia. O último ponto, amplia a segurança jurídica dos professores. Graças a Deus, né? Acabando de falar aqui, né? O professor tem medo de ir para uma empresa, porque não é que uma dedicação exclusiva, vem o TCU, CGU, AGU, escambau de U, e pega o professor e esculhamba ele, não é isso? Não pode. E aí não temos a transferência plena, né? Alerta, nós temos uma agenda de micro e pequena empresa importantíssima. Primeiro, nós finalmente colocamos na lei, já foi acolhido, que uma empresa que recebe 300 milhões da Petrobras fazer uma broca de perfuração, se ela conseguir fazer a broca, ela vai ter direito de vender para a Petrobras, não é isso? Básico, né? No Brasil não é assim, não. Depois que o cara consegue, você faz uma cotação internacional e o cara que tem 300 anos fabricando broca, ele ganha. Aí não tem jeito, né? Me engana que eu gosto. Então, está lá na PL, olho vivo, porque esse troço cai assim, sem bobeira, temos que estar atentos para que não caia esse requisito lá. Outro elemento-chave é a subvenção de bens de capital para micro e pequena empresa de base tecnológica. Essencial. Ter um preconceito achando que dar dinheiro para empresário é um crime. Quem fala isso não conhece empresa de pequeno porte. Nós precisamos aumentar a velocidade na pequena empresa, de constituir seu centro de PDI para fazer transbordo e escalonar, senão não vai funcionar. A startup vai ficar incubada o resto da vida. E o último ponto é a conceituação da inovação tecnológica. Foi criado um acordo de que haverá um GT para fazer uma resolução que finalmente faça com que o conceito de inovação passe da patente. Esse GT tem que começar a partir do dia 23. Olho vivo, nós temos que trabalhar firme nisso, senão não vai dar certo. E, finalmente, no bloco executivo, tem as coisinhas complicadas, o regime diferenciado está no executivo, já tem o texto básico, quem não viu deveria ver. O acesso à biodiversidade também já tem um texto base, é bom olhar, porque ali tem tributação, tem um monte de requisitos complicados, importantes. E, finalmente, o fomento por Receita Federal, que é a alteração de cobertura da lei do bem, mercado de capitais, toda a equalização dos custos do mercado de capital do CID no Brasil está lá nessa discussão. Ainda está escondido, precisamos clarear e ver o que vai sair desse documento. É essencial. Excelente isso que eu tinha falado, eu acho que vocês vão poder fazer uma boa discussão sobre isso, aprofundar, essa é a minha provocação. Obrigado a todos, espero vê-los todos lá no Expo Center Nota, dia 28 e 29 de abril. Muito obrigado. Bem, agradecemos ao Naldo pela maneira mineira de fazer a exposição, muito vibrante, muito viva, convencendo a todos. E aqui nós tivemos os 3 palestrantes
de certa maneira, apresentando os vertentes e apresentando facetas diferenciadas, mas muito concretas, muito efetivas. Nós tivemos o IPT, através do Fernando, falando do provimento de serviços tecnológicos, da amplitude de atuação do IPT, das dimensões todas e dos planos em que o IPT atua, bastante interessante, e falando, de certa forma, também de aspectos jurídicos, quer dizer, transforma numa SA, tem vantagens, mas tem desvantagens, ou seja, sugerindo que essa questão da formatação jurídica ela tem prós e contras. Nós tivemos o José Lerosa também falando da Agência USP de Inovação e contando um pouco para nós a tarefa imensa da agência de mobilizar os recursos de uma universidade do porte da USP. Ao mesmo tempo que todos comentam a importância desse olhar e dessa mobilização da academia e das universidades, ele trouxe aqui para nós um exemplo assim, muito vivo de como isso acontece com a agência USP. E trouxe também, agregado a isso, também mostrando uma preocupação com o repensar de processos e com a importância do desenvolvimento de recursos humanos. E, por fim, o Naldo, seria até dispensável comentar, porque a exposição dele foi muito cheia de detalhes e muito abrangente, mas coloca a questão do mercado, a questão das empresas, do pensar objetiva e concretamente de quais são os ambientes para a inovação, quais são as preocupações que ela deva ter e do controle e acompanhamento que deve revestir esta imensa e importante tarefa de inovar, pesquisar, desenvolver e inovar. Bom, nós tínhamos pensado em abrir aqui algum espaço para manifestação, mas, em função das palestras que foram feitas e do tempo que foi consumido, infelizmente, nós não vamos poder fazer isso. Mas, de qualquer maneira, me confidenciar aqui os três, o Naldo parece que na saída vai oferecer um pãozinho de queijo para todo mundo e que eles estarão à disposição para conversar com todos os participantes que aqui estão. De modo que nós queríamos agradecer aos palestrantes e a todos que aqui puderam desfrutar dessa 1 hora de boas informações e boas notícias. Muito obrigado.